pessoal, estamos aqui com o professor Viviel Carvalho, que está ministrando a disciplina de Enfermagem do Trabalho para o curso de especialização em Enfermagem do Trabalho. De forma geral, o que é abordado na disciplina de Fundamentos da Enfermagem do Trabalho? Olá Isa, olá alunos. A disciplina de Fundamentos de Enfermagem do Trabalho, ela vai abordar todas as etapas de atuação do enfermeiro do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma clínica, enfim, dentro de um ambiente de medicina ocupacional, um ambiente voltado para a assistência de enfermagem do trabalhador, voltado à assistência à saúde do trabalhador. Fale um pouco sobre o chamado processo de enfermagem e as suas fases. O processo de enfermagem, na realidade, ele conduz todo o trabalho do enfermeiro, todo o trabalho da enfermagem no processo de assistência. Esse processo de enfermagem ele é dividido em 5 fases. A primeira fase seria o processo que nós chamamos de investigação. Seria o momento em que o enfermeiro colhe alguns dados sobre o trabalhador. O processo de anamnese e o processo de exame físico. A segunda etapa do processo de enfermagem é o chamado diagnóstico de enfermagem. Através dos dados coletados no processo de investigação, o enfermeiro ele é capaz de compor o chamado diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa seria o planejamento das ações que serão realizadas para obter os resultados. Ações essas serão realizadas no cliente, pensando no diagnóstico de enfermagem. A quarta etapa desse processo de enfermagem seria a implementação, ou seja, colocar realmente em ação tudo que foi obtido nas etapas anteriores. E a última etapa consiste no processo de avaliação. Todo o processo ele tem como última etapa a questão da avaliação, o momento em que o enfermeiro consegue avaliar se tudo aquilo que está sendo oferecido ao cliente, se tudo aquilo que está sendo executado no cliente, precisa ser corrigido alguma coisa, precisa ser melhorado alguma coisa, precisa se realizar alguma mudança. Então é um processo contínuo, para que se possa garantir o máximo de qualidade na assistência ao cliente. Hoje em dia, as empresas e instituições em geral têm se preocupado muito com o chamado absenteísmo. O que seria esse absenteísmo e o presenteísmo? Sim, na realidade o absenteísmo ele é um problema grave em várias empresas. Muitas empresas não têm um controle minucioso dessa questão do absenteísmo e ele nada mais é do que as faltas, né? A obtenção de atestados, o não comparecimento do trabalhador ao ambiente de trabalho. O presenteísmo seria o comparecimento do trabalhador ao ambiente de trabalho, mas a queda de produtividade, a queda de qualidade no serviço. Um exemplo do presenteísmo seria aquele trabalhador que comparece ao ambiente de trabalho, mas está doente. Está apresentando, por exemplo, uma gripe, está apresentando alguma patologia que faça com que ele tenha uma queda de produtividade, uma queda de qualidade no seu serviço. É claro que quando a gente fala da patologia é apenas um exemplo de presenteísmo, mas nós temos vários outros. Pode ser aquele trabalhador que está desmotivado, aquele trabalhador que não tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa e ele está indo trabalhar só por trabalhar. Ele está ali só de corpo presente, porque realmente a produtividade dele é muito baixa. Isso é um problema muito grave dentro das empresas. Quais medidas de prevenção e controle podem ser adotadas em relação ao absenteísmo? Bom, primeiramente as empresas têm que realizar o controle desse absenteísmo, têm que analisar qual a maior causa do absenteísmo. E isso é feito através da observação dos atestados médicos, né? E pode ser feito pelo enfermeiro do trabalho ou pode ser feito por algum profissional ligado à área de medicina ocupacional. Tendo o resultado dessa análise, aí é uma intervenção direta no problema que foi identificado. É claro que nós podemos adotar outras medidas que são interessantes também,
que seria o investimento da empresa, por exemplo, no desenvolvimento da qualidade de vida do trabalhador. Isso é algo importante. Melhorar a questão de ergonomia, realizar a implantação de um programa de prevenção de saúde do trabalhador, como uma ginástica laboral, uma ação educativa, como um controle de hipertensão, né, uma campanha de vacinação. Todas essas medidas são importantes visando uma diminuição do absenteísmo. Na realidade, são medidas que visam não só a diminuição do absenteísmo, mas uma garantia de uma alta qualidade, de uma diminuição dos riscos dentro do ambiente de trabalho. O enfermeiro do trabalho atua em uma equipe multiprofissional e acaba executando ou pelo menos colaborando com técnicas de avaliação, exames e provas funcionais em saúde do trabalhador. Explique um pouco sobre essas técnicas, avaliações e provas funcionais em saúde do trabalhador. Na realidade, o enfermeiro do trabalho ele atua dentro de uma equipe multiprofissional. Essa equipe nós chamamos de SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Algumas ações dentro do SESMIT são ações diretas do enfermeiro do trabalho, da equipe de enfermagem do trabalho. Outras ações, o enfermeiro do trabalho ele vai colaborar com o desenvolvimento dessas ações. Então seria o seguinte, o enfermeiro hoje, ao receber um trabalhador que vai passar por uma análise da sua saúde aí, esse trabalhador ele é recebido pela equipe de enfermagem juntamente com o médico do trabalho, ele passa pelo processo de anamnese, ele passa pelo processo de exame físico e dependendo da função, dependendo das ações que esse trabalhador vai executar dentro da empresa, ele tem que realizar alguns exames que nós chamamos de exames complementares. Às vezes o enfermeiro tem que aplicar um teste de acuidade visual para ver como que está a visão desse trabalhador, para ver se ele não tem algum problema de visão e encaminhá-lo para um especialista. Às vezes o enfermeiro tem que fazer um teste de força através do dinamômetro, né, que é um teste de força muscular, de desempenho muscular. Às vezes o enfermeiro tem que fazer um teste que nós chamamos de espirometria, que é o teste de função, que identifica a função pulmonar, identifica o desempenho pulmonar do trabalhador. E às vezes o trabalhador vai ingressar aí num serviço que tem a presença de ruídos, ele tem que passar também por um teste chamado de audiometria. Nesse teste o enfermeiro do trabalho ele colabora, ele não pode executar esse teste, mas ele pode colaborar. Esse teste é um teste executado ou pelo médico ou pelo fonoaudiólogo, mas o enfermeiro pode estar colaborando na execução desse teste, passando um feedback para o trabalhador, passando orientações de como que esse teste vai ocorrer, deixando o trabalhador bem tranquilo na realização desse teste. Às vezes o enfermeiro do trabalho também entra naquela ação de precisar coletar sangue para exames laboratoriais. Então são algumas técnicas, algumas avaliações, algumas provas funcionais que são realizadas dentro da saúde do trabalhador, onde o enfermeiro atua de forma direta ou colabora dentro daquela equipe multiprofissional que nós chamamos de SESMIT. O que seria e quais cuidados devem ser tomados nas chamadas áreas de boas práticas de fabricação, BPF? As áreas de boas práticas de fabricação, na realidade, são áreas que trabalham com a manipulação ou a fabricação de alimentos ou a fabricação de medicamentos, produtos médicos. Então são locais onde tem que ter um controle diário da saúde do trabalhador. Nesses locais realmente tem que ter uma preocupação muito grande com a parte de higiene, uma preocupação muito grande com a saúde dos trabalhadores. Um trabalhador gripado, por exemplo, não tem como ele trabalhar durante esse período que ele estiver apresentando alguma patologia, não tem como ele trabalhar dentro desse ambiente. É um ambiente onde nós devemos ter uma preocupação muito grande com a chamada higienização correta das mãos. As mãos nós sabemos que hoje é um veículo de transmissão de patologias, onde a gente tem a presença de vários micro-organismos. Por isso, uma preocupação muito grande com essa higienização. Na realidade, é uma área
onde tem que ter uma atuação completa de todos os profissionais da medicina ocupacional. E não só dos profissionais, tem que ser feito também um trabalho de conscientização junto aos trabalhadores para que a gente tenha o máximo de qualidade dentro da saúde do trabalhador. Obrigada, professor Viviel, obrigada aos alunos e tenham todos um bom estudo.